Como que é a tributação no Brasil para quem investe no exterior? Basicamente são dois impostos. Imposto sobre a renda e ganho de capital. Imposto sobre a renda, todo mundo aqui já está habituado, né? Tabela escalonada até 27,5%. Então, recebeu alguma renda no exterior, mesmo que não trazida para o Brasil, ela deve ser exposta à tributação aqui. Tabela progressiva até 27,5%. Carnê-leão paga o imposto no mês seguinte. Comprei um ativo lá fora e vendi. Tem algumas isenções, mas a primeira faixa de tributação é de 15%. Para lucros até 5 milhões, paga-se 15% de imposto. Comprei é importante aqui dizer, a gente não colocou aqui, mas a fonte da renda. Muita gente não presta atenção nisso. Eventualmente você trabalhou no exterior, oferiu renda no exterior. A forma de calcular o ganho de capital é diferente de quem teve renda no Brasil e comprou um ativo no exterior. E qual que é a diferença? Primeiro, antes de a gente falar dos Estados Unidos, né? O ganho de capital para quem oferiu renda em real e transformou em dólar é sempre na ótica em real. Comprei um ativo de 100 mil dólares a 2, tenho 200 mil reais. Vendi esse mesmo ativo por 100 mil dólares a 4, vendi por 400, eu tenho um lucro aí de 200 mil dólares. Dali eu tributo 15%, tá? Só a título de curiosidade, acima de 30 milhões de dólares já cai naquele líquido de 22,5%. Que não é tributação ruim, enfim, lucros acima de 30 milhões. No Brasil é sempre na ótica do fluxo de caixa. Recebi 1.000 dólares, tem que expor a tributação, ou vendi algum ativo, também tem que expor a tributação no mês seguinte. Nos Estados Unidos já temos duas opções. O que a gente fala das opções? Um investidor internacional, quer dizer, não residente nos Estados Unidos, ele pode optar por não fazer o tax return, o imposto de renda lá. Então, quando ele opta por isso, eventualmente, se já fizeram investimento no exterior, vocês podem perceber que vocês preenchem o formulário W8, W8BEM, W8BEM-S, se for uma empresa. Ali você diz se vai ou não tributar, se vai ou não fazer imposto de renda. Não fazendo, quem for te pagar vai reter na fonte 30%. Então, se for te pagar 1.000 dólares, e você disser não vou fazer o tax return, ele vai te pagar 700, 300 vai para o fisco. A gente vai falar um pouco depois sobre como que o Brasil e os Estados Unidos se falam nisso. A segunda opção é, você nos forma dizer, olha, vou fazer um imposto de renda. Você, com essa opção de fazer um imposto de renda, já deixa-se de olhar para o fluxo de caixa. Já foca no lucro fiscal. A gente vai falar mais na frente o que resulta no lucro fiscal. Mas, optando por fazer o imposto, de qualquer forma, no Brasil você vai pagar 27,5%. Ou, não optando por fazer o imposto, vai ter 30% de retenção lá. E como que essas jurisdições se falam? Todo o imposto, o Brasil não tem acordo não tem acordo de bitributação com os Estados Unidos. Então, eventualmente, qual que é a diferença, né, de um acordo de reciprocidade, que é o que o Brasil tem com os Estados Unidos, para um acordo de dupla tributação? Na reciprocidade você diz, olha, tudo que o meu residente fiscal, tudo que um brasileiro pagar de imposto nos Estados Unidos, ele abate da base de cálculo aqui. Mas somente impostos federais. Eventualmente, dependendo do estado, você pode ter um imposto estadual. Esse imposto estadual é fundo perdido. Tá? O acordo de dupla tributação não. Você diz onde você vai pagar o imposto e qual a alíquota. Não é como aqui. Aqui você só desconta o que foi pago lá e quem é residente nos Estados Unidos desconta lá o que foi pago aqui. Tá? As alíquotas nos Estados Unidos para a tributação de pessoas físicas vão de 0%, existem algumas isenções também, até 37%. Wagner, qual que é a primeira faixa ali de tributação? 10% até 10 mil dólares de renda. Passou de 10 mil, já entra na faixa de 12% e assim vai até 37%. E o imposto de ganho de capital? Um residente fiscal nos Estados Unidos comprou e vendeu ativos lá, no Brasil também, qualquer pessoa que compra e venda ativo lá nos Estados Unidos vai pagar de 0% a 20%, tem algumas isenções, mas basicamente, segurando o ativo menos de um ano, paga-se 20%, segurando o ativo mais de um ano, paga-se 15%. Lembrando que existem algumas isenções. A gente falou na ótica da pessoa física. Como que é na ótica da pessoa jurídica? No Brasil, você já deixa de olhar para qual é o rendimento distribuído. Por quê? Você vai capitalizar uma empresa e a empresa vai comprar o ativo. Então, ela que recebe essa renda. No Brasil, uma pessoa física que investe no exterior não paga tributos por lucros que não foram distribuídos. Somente se retirar o dinheiro dessa empresa. Então, investir com uma empresa no exterior, ela recebe a renda, o fluxo de caixa. Se não tirar dinheiro nenhum, você não paga nada no Brasil.
A gente tem alguns casos de clientes aqui que começaram a investir em 99, 2000, começaram com 300, 400 mil dólares e estão com alguns milhões lá sem pagar imposto no Brasil, mas pagam imposto nos Estados Unidos. Bom, como que é a tributação? É a mesma, enfim, distribui um dividendo da sua empresa, paga-se a tabela escalonada até 27,5, ganho de capital, a gente vai falar um pouco mais na frente onde que se enquadra esse ganho de capital. O interessante é que nos Estados Unidos, investiu em empresa, você não tem mais a opção de deixar de fazer o tax return, fazer o imposto de renda. Você precisa fazer o imposto de renda. A gente tem por experiência que, enfim, investimentos até 500, 600 mil dólares não tem tributação. Dependendo do ativo, você pode até subir um pouco mais essa barra, que não se paga imposto por causa de algumas vantagens fiscais, a gente vai falar mais um pouco na frente. E dependendo do tipo de empresa, paga-se a distribuição de lucro distribuído, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem ainda isso. Como que eu racionalizo impostos? A gente tende a definir por padrão que investir via uma empresa é mais vantajoso do que diretamente na pessoa física. Não somente pela lógica tributária, mas também pela lógica patrimonial, proteção patrimonial. Não misturar os bens que estão aqui no Brasil, no eventual litígio, com os bens que estão lá no exterior. Como que é a tributação, né, das empresas lá nos Estados Unidos? Existem dois grandes grupos, empresas que são empresas transparentes. O que isso quer dizer? A empresa não paga imposto. Ela somente fala para o fisco, olha, tive 5 mil de renda, 2.500 é do Renan, 2.500 é do Pedro. Tributem os dois. E eles dois vão fazer o imposto de renda e vão pagar de 10% a 37% do lucro, se tiver lucro. Na corporation, não. Corporation já é uma empresa que tem... Ela que é a pagadora de impostos, ela faz o tax return, os sócios nem precisam falar com o fisco. Você nem precisa tirar o número fiscal. Aqui em cima, aqui na transparência, os sócios precisam tirar o número fiscal. E qual que é a tributação da corporation? 21%. Flat. Não tem progressividade de alíquota. Ganhos de capital. É a mesma tributação, vai de 0% a 20%. Aqui, lembra, que é a pessoa física que paga impostos. Então, tudo que eu falei lá de pessoa física vai estar aqui, são os mesmos impostos. Na corporation já não tem diferença. Você pega o que ela teve de renda, mais o que ela teve de lucros em compras e vendas de ativos, tudo isso junta 21%. Na empresa transparente não tem imposto de dividendo. Na Corp, é o tipo de empresa que eu disse, que investidores estrangeiros têm uma retenção na fonte de 30%. A gente tem estratégia para zerar esse imposto, a gente vai falar um pouco mais na frente. E o Branch Profit Tax. A gente vê muita gente não prestando atenção nesse imposto, principalmente quando se tem uma estrutura composta por uma empresa em um paraíso fiscal, enfim, país com tributação favorecida, que investe numa LLC. A LLC é pass-through. Então, quem vai fazer esse imposto é a BVI, ou a empresa em Cayman, Bahamas, enfim, Luxemburgo. Independente do imposto que tem que se pagar, ela é uma corporation, essa empresa, ela vai pagar 21 mais 30 de Branch Profit Tax, porque ela é uma empresa sediada em país com tributação favorecida. O governo dos Estados Unidos agrava a alíquota de empresas em BVI, Cayman, Bahamas, enfim. Sempre que a gente fala BVI aqui, vai ser empresas nesse bloco offshore, tá?